Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde. A gente está com muita saudade de vocês, tá? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho, a nossa aula. Espero que estejam todos participando, atentos, não é? Mas antes vamos fazer a nossa prece. Elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e agradecer essa oportunidade que estamos aqui desse modo remoto, estudando, dando continuidade aos ensinamentos, a esse estudo tão importante dos ensinamentos que Jesus trouxe para os nossos corações. Que a gente possa cada dia colocá-los em prática, fortalecendo o nosso coração em amor, em paz, em esperança e alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito bem. A lição de hoje é o capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Então, nós vamos ler o item 1 e o item 2 do primeiro item, que fala sobre injúrias e violências. Então, o primeiro item. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Está em Mateus, versículo 4. O item 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, versículo 9. Então, Kardec traz essas duas passagens, né, da fala de Jesus, que vem mostrar para todos nós qual o comportamento que a gente deve ter diante, não é, de uma ofensa, diante de uma provocação, diante de uma injúria, e qual a recompensa que a gente vai ter em não revidar a essas situações. E qual a recompensa que a gente vai ter de sermos mansos, de sermos pacíficos, de sermos calmos. Nós ainda somos imperfeitos, estamos ainda num grau evolutivo, estamos na caminhada, ainda caminhando com dificuldade, ainda é difícil não reagir a determinadas provocações. É difícil não reagir, não é, a determinadas situações que nos constrangem. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a amar, né, da maneira que Jesus veio nos ensinar. A gente ainda não sabe. Né? A gente fala assim, eu te amo, né, para determinadas pessoas, mas não é aquele amor que Jesus veio nos ensinar na essência, né? Amar a todos, sem distinção, sem raiva, sem ódio, sem desejar o mal. A gente ainda não alcançou esse patamar, né? Vamos falar assim. Jesus, como nosso modelo e guia, ele condenou qualquer tipo de violência, né? E disse, como na lição, bem-aventurados, né? Assim, seremos bem-aventurados, seremos felizes quando formos mansos, né? Quando não sentirmos ódio, raiva, desejo de vingança, né? Quantas pessoas que a gente conhece, que quando chegam perto aqui, né, da gente, a gente sente uma paz, uma calma, uma tranquilidade. E a gente fala assim, poxa, é tão bom estar perto dessas pessoas, conviver com elas, não é? Na nossa casa do caminho mesmo. Quantas pessoas a gente senta ao lado, a gente, ufa, como é bom estar com elas. Não é? Pessoas que agem dessa forma, que passam esses sentimentos, elas estão colaborando, ajudando o planeta a ficar cada vez melhor.
não é? Elas estão doando ao planeta a tranquilidade, a calma, né? A todas as pessoas que elas encontram, elas estão doando esses sentimentos, todas. Aqueles que são mal-humorados, aqueles que querem brigar a todo momento, aqueles que provocam, não é? As pessoas, aqueles que têm uma atitude violenta em relação ao outro, elas estão sendo ali alcançadas pela tranquilidade, pela paz, pela calma que essas pessoas já conquistaram. Não é? Então, olha a importância, não é, de você se esforçar para conquistar essas qualidades, esses sentimentos. Essas pessoas estão ajudando a espalhar a paz, a brandura, a mansuetude, não é? Porque são pessoas pacíficas. Então, a gente pensa assim, por que Jesus então fala que os brandos e pacíficos, né, possuirão a terra, no item 1? Por quê? Aquele que é brando, né, aquele que é pacífico, né, ele está, como eu falei, ele está contribuindo para que haja paz no planeta. Então, essas pessoas, elas terão a condição, elas terão a oportunidade de ficar ligado, vamos falar, ao nosso planeta Terra, a habitar novamente nesse planeta. Depois que ele, né, tiver se transformado num mundo melhor, num mundo ditoso, num mundo onde não haverá mais violência, ele terá essa oportunidade. Então, é importante que a gente pense sobre isso, sobre cultivar a paz, sobre cultivar a brandura e a mansuetude, a obediência às leis de Deus, a resignação. Tudo isso, esse capítulo vem falando, né? Mas por que ficar com raiva, com ódio de alguém é tão ruim, é tão maléfico, né? Porque quando, vamos supor, a gente está numa situação dessa, a gente acaba falando coisas que ofendem, coisas que magoam. E toda palavra, né, que vem com esse sentimento de raiva, de ódio, né, ela vem como se fosse uma flecha, né, com um conteúdo contrário aos ensinamentos de Jesus, que é lei, né, que traz uma lei de amor, né, lei de amor e de caridade. O Evangelho traz, a gente continuar lendo aqui, que a causa da gente ficar encolerizado, ela está no orgulho ferido por alguma contrariedade que a gente passou, né? Por exemplo, nem todas as pessoas têm a mesma opinião que a gente, não é? E quando essas pessoas se manifestam, omitem as suas opiniões, a gente acaba, poxa, ficando com, né, deixando essa pessoa de lado, né, emitindo um julgamento em relação a ela, né? E a gente acaba guardando esse sentimento no coração e a gente pode até adoecer, tá? Então, para fortalecer, né, essa coisa do bem no nosso coração, eu trouxe uma lição que está no livro, no site Momento Espírita, que fala, que tem como título Bem em Cada Um. Então eu vou ler rapidinho, que fala, né? Os membros de uma tribo da África do Sul possuem um costume muito antigo. Quando algum integrante do grupo faz algo errado, causa algum dano, prejudica alguém, é colocado no centro da aldeia e rodeado por toda a tribo. Durante 2 dias nessa roda, as pessoas lhe dizem tudo de bom que ela já fez. Aí a tribo acredita que cada ser humano nasce bom.
No entanto, por vezes, as pessoas perdem a conexão com o amor, a bondade e a verdade, e se afastam do bem que há dentro delas e cometem erros. Então, essas pessoas, para reerguerem esse companheiro, reconectá-lo com a sua verdadeira natureza, eles ficam ao redor dela e dizem uma palavra, duas palavras. Uma é sawabona, que significa eu te respeito, eu te valorizo, tu és importante para mim. E a outra significa shikoba, que representa, que o companheiro fala, eu existo para ti. Então há aí uma simbiose, não é? E quando eles juntam essas duas palavras, toda a tribo e aquele que está no centro falam assim, eu sou bom. Então, aquele que erra, que errou, sinaliza que conseguiu resgatar a bondade em si. Então, vem para a gente resumir. A atitude dos membros dessa tribo mostra uma forma diferente de encarar e reagir ao mal. Isto é, as ofensas, não é? A gente engloba tudo que a gente falou. E nos remete aos ensinamentos de amor e perdão de Jesus. Ao olhar para um companheiro que é violento, que comete algum erro, é uma pessoa que, no fundo, ela está pedindo socorro. Então, ao acolhê-lo e cercá-lo com palavras de respeito e carinho, fazem aflorar o que há de bom no seu íntimo. Aí no finalzinho eles falam, como agimos com aqueles que nos ofendem? Como esperamos que haja conosco quando somos nós a ofender alguém? Ver naquele que erra um irmão, que como nós, luta para vencer a si mesmo. E no lugar de criticar e ofender, acolher e auxiliar. Então, o que é isso? É colocar em prática a lei de amor, de justiça e caridade, não é? É colocar em prática aquilo que a gente aprende, no Evangelho de Jesus. É amar ao próximo como a si mesmo. É vencer o nosso orgulho, que ainda é muito forte, é o nosso egoísmo. E dar um salto enorme, que vai nos impulsionar cada vez mais para pertinho de Deus, tá? Então, vamos nos esforçar sempre para fazer o bem, para acolher, para emitirmos palavras de amor, de confiança e de alegria para aqueles que ainda precisam tanto, do nosso apoio, do nosso olhar bondoso e do nosso coração. Um beijo para vocês, meus queridos. Se cuidem, tá? Beijo.